vamos falar sobre os elementos. Esse é um tema que veio me chamar a atenção para entender como funciona a ordem do Espírito e a força que tem o Espírito Santo em tudo. Então, tem uma série aqui neste mundo chamada de Avatar, que retrata a realidade mista entre o mundo material e o mundo espiritual, onde temos a união dos elementos, ou a personificação e tribos, fogo, terra, ar e água. Então temos nesta série uma luta entre os 4 elementos para manter a ordem no nosso planeta. Então, a série gira em torno disso. Esses são os elementos que deram origem ao mundo. E são esses elementos cultuados pelas culturas orientais. Mas nós estamos aqui para retratar a realidade disso vinculado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro Espírito Criador. Além dele possuir seus próprios dons, ele tem domínio total sobre a criação e atua fervorosamente e continuamente dentro da humanidade. Então, ele tendo o domínio sobre a criação, ele precisa ter o domínio sobre os 4 elementos básicos para poder dar origem ao nosso mundo. E não existe divergência entre eles, ou seja, não existe guerra entre fogo, água, ar e como é retratado na série do Avatar, certo? Então existe um equilíbrio no Espírito Santo entre todos os elementos. Então o Espírito Santo é o Espírito da vida e tem comunhão total com Deus, com a criação e com a vontade do nosso Senhor. Então o Espírito Santo ele esteve presente desde o princípio e participou como autor da criação. Cada um dos seus elementos possui certas particularidades e retrata a realidade que nós vivemos e cumpre o seu papel no mundo material como no mundo espiritual. E é isso que a gente vai tentar estudar, as particularidades de cada elemento. O primeiro elemento é a terra, pois é o elemento do princípio, pois o homem foi feito do pó e, ao morrer, ao pó retornará. Então Deus utilizou a terra para criar o homem. Então o homem é a matéria-prima do Espírito Santo, como fomos nós feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como nós somos feitos por Deus, à imagem e semelhança de Deus, era preciso que a mão dele, o Espírito Santo, nos desse o sopro da vida. Então, uma das primeiras funções foi essa, pois nós somos matéria-prima de nosso Senhor. Foi Ele que me formou no ventre materno. Foi Ele que escolheu minha identidade desde o princípio. Deu a base do meu corpo, deu a base do meu DNA, escolheu os meus pais, meus genitores, escolheu minha linhagem através do poder da terra que há nele. Então, dentro do poder da criação, Ele tem autoridade sobre cada homem, de dar o sopro da vida, de fornecer a nossa constituição física, nossa constituição espiritual, através da união e formação desses elementos da terra. O segundo elemento é a água, pois a água ela representa o batismo, ou seja, o início da vida espiritual do homem. A introdução do homem retornando à linhagem divina, retornando a nossa característica através de um símbolo batismal, que nós somos filhos de Deus, e que Ele tem total autoridade sobre nós, e Ele continua exercendo sua influência e controle do mundo e não abandonando as suas criaturas. Então o Espírito Santo participa a segunda vez na criação espiritual do homem, ao nascer através da água e da graça que Ele nos dá através dela, retornando o nosso caminho para Deus, limpando nossos pecados, principalmente o pecado originais. Então, quando eu fui lavado pelo Espírito Santo, que dá a integridade ao homem para poder viver a plenitude e a comunhão com Deus, e assim retornar o estado de graça. A água ela também tem a capacidade de mudar o homem, de dar vida. É a água que forma o nosso sangue. É a água que participa de todas as nossas atividades importantes da nossa vida. Então é a água que faz a nossa composição corporal, já que 70%, 90% do nosso corpo é água. E é ela que participa das atividades químicas, das atividades celulares, das atividades cerebrais. Então a água é o principal elemento do nosso corpo, ou seja, da origem da vida, do nosso sistema. E faz parte do nosso planeta. Todo o ecossistema terrestre é formado através de rios, através da presença de água. Por isso que nos desertos quase não há vida. A água também é a base do nosso sangue. E o mesmo sangue também que foi usado para a nossa salvação em Cristo. E também foi a água que jorrou do lado de Cristo. Certo? Então a água é um dos elementos principais para a manutenção da vida aqui neste mundo. Para a formação da identidade e da manutenção da vida. Certo? O terceiro elemento é o fogo. O fogo traz a importância da realidade espiritual. O fogo representa a energia, a maior fonte de energia que vem da alma, que vem do espírito. O fogo também mostra a força do Espírito Santo. O fogo é o principal elemento de transformação, tanto para a sociedade quanto para o espírito, pois é o fogo que queima os nossos pecados. O fogo é aquilo que purga o homem.
O fogo é capaz de consumir todas as coisas aqui neste mundo. Se eu pôr fogo no meu braço vai queimar. Se eu pôr fogo no meu cabelo queima. Se eu pôr fogo na minha casa, minha casa vai pegar fogo. Pois o fogo é o principal elemento de transformação. E ele tem um papel importante de consumir tudo aquilo que é deste mundo. Tudo que pertence a este mundo. Então, existe fogo no purgatório para poder retirar esses requisitos do mundanismo do homem. Para também ter um papel de punição. Representa a ira de Deus. Então, uma das funções do fogo é apagar esse apego da carne aos bens e tudo que ele vem para consumir. O fogo também representa o amor, a paixão, o desejo sexual, simboliza a vontade. Ele traz a constituição interior da alma. É o fogo que dá energia aqui neste mundo. As principais fontes de energia são geradas através do fogo. A energia nuclear, a energia do carvão, a energia de combustíveis são as principais fontes de energia para este mundo, certo? Então o fogo vem para trazer esse papel de crescimento do homem. Tem o papel também de punir, pois simboliza a ira, a justiça. Simboliza que não há coisas fáceis e que tudo há consequência. O fogo é o mais forte dos elementos, pois ele traz muito da realidade espiritual, que as coisas não são tão simples, que existe uma realidade superior e maior. E foi através do fogo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ou seja, punição, até que o inferno é repleto de fogo espiritual. O último elemento é o ar, o vento. Este vai simbolizar o agir do Espírito Santo, que é voltado para o silêncio, as coisas invisíveis. Assim como eu não vejo o ar, não vejo do que é constituído o ar, assim também é o oxigênio que mantém a vida aqui neste mundo. Então, o Espírito Santo age no silêncio. Ele nos dá a vida e nos mantém vivo. É através deste elemento que o Espírito Santo nos protege e nos mantém segundo a vontade de Deus. É o sopro do Espírito que mantém a vida sobre a terra. Então, se acabasse o oxigênio, nós morreríamos na hora. O vento também tem a capacidade de transformar, gerar tempestades, de mudar as estações do ano, trazer a chuva, trazer novos ciclos. Faz o mundo girar. Simboliza o tempo, simboliza a brevidade desta vida, que tudo aqui é passageiro. Assim como a nossa respiração. O vento nos faz querer manter a calma, mesmo nas dificuldades, pois todos os elementos são sensíveis ao Espírito Santo, e é o Espírito Santo que acalma as tempestades da vida, principalmente daqueles que estão dentro do barco, que é a igreja. Assim também como acalma a respiração do homem, e também é no último suspiro que nós poderemos abrir os olhos espirituais. Então, enquanto estivermos respirando, nós não podemos ter a plenitude do que é o mundo espiritual, ou mesmo enxergar. Então, o vento é um marcador da nossa existência, através da respiração. Um dos princípios básicos de estarmos vivos é a nossa respiração, assim como o coração batendo. Então nós não temos o controle de nada, nem mesmo daquilo que nos formou. Não podemos aumentar um dia sequer de nossas vidas. Então a gente não consegue controlar nem o ritmo do nosso coração ou fazê-lo parar de bater de maneira voluntária. Ou seja, a comunhão com o Espírito Santo, ela se torna mais favorável, confortável para aqueles que têm a noção do poder do Espírito Santo e o controle que Deus tem de tudo aqui neste mundo. E não apenas porque o controle vem dele, vai muito além dos dons do Espírito. E são muito maiores do que qualquer lei aqui deste mundo. Então, é através do Espírito que Deus determina todas as coisas. Escolhe e muda tudo de lugar. É através disso que ele mostra a sua vontade e faz o que for necessário. Tudo que há em nós, tudo que há em nosso redor, está sob o poder e sob o controle de Deus. É ele que manda, é ele que desmanda. Toda a autoridade é dele e pertence a ele. As coisas que o demônio consegue controlar são muito pequenas diante das coisas que estão sob o controle e julgo de Deus. Então todos nós deveríamos pedir, todos nós, devido ao poder que Deus tem, tudo que fôssemos fazer deveria passar sob a supervisão dele, a autorização dele. Não poderíamos fazer nada sem sua ciência, assim como um pai. Porém, ele não é autoritário, mas vai nos corrigir à medida que for necessário. Tudo que somos vem dele, o nosso sangue, o nosso respirar, a nossa consciência, a luz, a escuridão, tudo que há vida, tudo que se renova, tudo que movimenta, tudo que pensa e faz pensar. Então, o Espírito Santo tem controle de tudo. Quando eu respiro, o meu pulmão faz troca de gás e nutre o meu sangue. Então, a entrada do oxigênio para a manutenção da vida refere-se a ele. Quando o nosso coração bate, a energia que vem dele, que mantém este ciclo elétrico, é graças ao Espírito Santo. Quando o nosso sangue vai para os rins, para ser filtrado, limpado, é graças ao Espírito Santo.
quando a gente recebe água limpa para abastecer os nossos órgãos. Sentimos a satisfação, é graças a ele. Então, quando o alimento é absorvido, o alimento é transformado no nosso sangue em energia e é absorvido pelo intestino, pelo trato gastrointestinal, tudo é graças a ele. Quando o fígado metaboliza tudo que tem de ruim, filtra o nosso sangue e parte dele acaba por morrer e depois se renasce, é graças ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo neste mundo é o princípio, é o meio, é o fim. E tudo é regido, tudo é controlado, tudo é abastecido, é condicionado e preparado. Tudo que há no meu corpo, tudo que há fora do nosso corpo, cada sentido, cada matéria, cada célula, Deus tem o poder total de tudo. O meu ser, a Ele pertence. Eu devo servir, devo cuidar e amá-lo e respeitá-lo por isso, pois Ele me mantém aqui, pois Ele me dá força para renovar meus pensamentos, para renovar minha vida, para renovar minha existência, para ter mais comunhão com Ele, para poder servi-lo, adorá-lo e cumprir o meu papel e minha missão. Tudo é graças a Ele. E entender essa realidade pode ser um ponto-chave aqui na minha vida, pois Ele traz o abastecimento energético e Ele também traz a capacidade vital, Ele nutre o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, pois Deus é o motor, Deus também é o sentido da minha vida, e é a partir disso que eu devo me importar e modificar e me condicionar para ser grato a Ele, para ter uma vida com Ele, para ter uma união com Ele, para eu me sentir vivo espiritualmente e fisicamente, saber que tudo está mudando para melhor, que eu não estou seguindo a rotina do mundo, que eu não estou seguindo o destino do mundo, que Deus tem muito mais para mim guardado e que o melhor sempre ainda está por vir, e ter uma certeza que eu não preciso me preocupar com o futuro, pois Ele está no controle de tudo, que eu não preciso de ansiedade, que eu posso vencer minha procrastinação, que eu não tenho que me preocupar ou ter tristeza por causa do passado, pois Deus já trabalhou, Deus já mudou, Deus já me ensinou, Deus já tirou o melhor de mim e me fez crescer através deste caminho de sofrimento que eu tive no meu passado. E que as coisas novas serão sempre melhores, segundo a vontade dele, que é muito superior a mim.